Paz, queridos, Deus abençoe seu dia, sua noite, sua madrugada, independente da hora que você veja esse podcast. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Conectados com o Céu. Galera, estou muito feliz e já deixa seu like aí, já deixa o seu comentário aqui, o que você está achando desse vídeo, entendeu? Estou aqui com o nosso presbítero Demétrio. Seja bem-vindo. Muito obrigado por o senhor estar aqui, é uma honra. E eu já quero começar já perguntando para o senhor como que foi o começo da sua caminhada. Fala um pouco pro pessoal, como que foi o começo, fala um pouco do senhor. A paz do Senhor a todos. Olha, o meu começo, eu nasci em 7/7/84 e eu me converti desde criança, que lá em casa minha mãe aceitou a Jesus, e a gente saía, eu me lembro muito bem, ela saía, morava na roça e a gente ia para a cidade, ia de carroça. E como era criança, a gente vinha dormindo na carroça, deitado, carroça de burro, de coisa. Sim, sim. E a gente vinha, buraqueira, eu me lembro de cada detalhe, mas não perdia nenhum culto. Aí o tempo passou, fui escolhido por Deus para fazer uma grande obra, né? Que nós somos escolhidos por Deus. E eu fui crescendo, aí me afastei. Mas quando foi em 5 de janeiro de 2007, eu vim para o Rio de Janeiro, Eu sou natural da Bahia, Paulo Afonso. E quando eu cheguei aqui, eu fiquei muito impressionado quando eu vi os cultos, porque era um culto animado. Lá era um culto paradão, tranquilo, aquele culto tradicional, não tinha corim de fogo, não existia esse tempo lá, corim de fogo. Sim. E quando eu cheguei aqui, eu vi corim de fogo, eu fiquei encantado, eu vi os irmãos no movimento, rodando, eu fiquei muito, coisa linda, coisa linda. E ali foi uma isca, né, o que Deus usou para me aproximar. E quando foi no mês de junho para julho de 2007, eu aceitei Jesus e estou até hoje, 2025, graças a Deus. E está congregando na Casa de Oração Jesus de Agé. O pastor Jamil, o pastor André, missionária Fernanda, missionária Vanilda, que povo abençoado. Que vão estar daqui a pouco aqui também no nosso podcast também. Pastor, quero começar com a primeira pergunta, né? Que o nosso tema é quando Deus se cala. E agora? Será que ele nos abandonou ou me abandonou? E a primeira pergunta é, na sua experiência, o que significa quando dizem que Deus está em silêncio? Olha, o silêncio de Deus tem duas formas para a gente entender. Tem o silêncio que ele nos coloca na prova e tem o silêncio por causa da nossa desobediência. E o mais dolorido é por causa da desobediência. Israel, 430 anos cativo, Deus tirou, mas do tempo que Deus tirou, Israel não vinha obedecendo, vinha deslizando, vinha fazendo erro. E chegou um tempo, Deus levanta Nabucodonosor e destrói Jerusalém. Mas o destruir de Jerusalém foi bem diferente. Deus avisou, Deus usou Jeremias e falando que ia fazer, ia cercar. O cerco foi tão grande que chegou e ele não entrou para matar as pessoas, ele cercou. Foi uma coisa tão terrível que as pessoas, as mães, comiam seus filhos, cozinharam, não tinha nem o que comer. Foi crianças, cozinhou, canibalismo. E Deus não respondia. Tu acha que eles não clamaram, que eles não buscaram, que eles não oraram? Deus ficou calado. Mas Deus não abandonou Israel. Deus, ele não nos abandona, ele não vira as costas. Esse é o silêncio de Deus. Agora, quando é o tratar de Deus, que a gente está certo, está andando, e Deus, ele avisa, vou eu fazer algo. E ele leva para o deserto, te deixa lá, mas ele não abandona. A gente fica lá, aparentemente sozinho, mas com a proteção divina. E o silêncio de Deus quando é o silêncio... É silêncio, não adianta, e pode chorar, pode orar, pode cantar, gritar e falar, vou desistir. Não vai, porque Deus, ele não permite, Deus, ele segura. E o senhor já teve esse silêncio de Deus já? Eita, meu irmão, já sofri tanto. Nosso Senhor, olha, vou te contar, já sofri.
Nesse dito mesmo 2009, 2007, 2008, em 2009, eu passei... Deus, ele não falava comigo. Eu orava, perguntava, Deus avisou que ia fazer algo e ficou calado. Eu passei uns 3 meses só comendo jaca. Caramba. Não tinha nada para comer, nada. Fui morar ali num determinado lugar, desempregado, querendo trabalhar, gosto de trabalhar, mas quando Deus ele prova, quando Deus ele está em silêncio, ele fecha, ninguém abre. E eu fiquei 3 meses, bem cedo, meio-dia e de noite, jaca, e Deus não permitiu ninguém chegar nem com um copo com água para me ajudar. Que isso? Já, porque eu agi de Deus. Todo mundo que é escolhido por Deus, ele tem que passar. E ele passa porque Deus está sustentando. Caramba, é forte comer só jaca. Jaca de dia, jaca de noite, jaca de manhã, jaca de tarde, caramba. Pô, é pesado mesmo. E o senhor tem algum testemunho, assim, que esteja no tema, assim, silêncio de Deus, entendeu? Que o senhor possa passar pra gente? Então, nesse período, aí Deus, ele, dessa forma, no silêncio, trabalhando, porque assim, quando nós estamos trabalhando, fazendo alguma coisa, sim, tem muito do nosso trabalho, a gente está conversando, está trabalhando, conversando. Mas quando é uma coisa muito especial, você para de conversar, você se dedica e medita naquele serviço, naquele trabalho. Entendeu? Então, o silêncio foi esse. Eu procurava, perguntava, orava, mas Deus não falava porque era um propósito a qual tinha que passar. E nós temos que passar por isso. Deus, ele nos leva para determinado lugar, que é você e Deus. Mas como Deus fez com Elias, que levou para o deserto, não tinha ninguém para conversar com ele. Mas Deus enviou socorro. Elias não morreu, Deus enviou socorro. Deus, ele não abandona. Nós que abandonamos, nós que fomos embora. Isso aí. Uma prova maior é do filho pródigo. Tinha tudo em casa, ele achou que não estava satisfeito, ele disse, vou embora. E o pai ficou esperando. Ficou ali esperando ele voltar e voltou, né? Voltou para casa do pai, entendeu? Que ele tinha tudo do bom e do melhor e resolveu sair. Que é muitos que estão fazendo isso, né, pastor? Tem muitos fazendo muito isso. Você que é jovem, que é rapaz ou menina ou moça, você talvez não esteja satisfeito na sua igreja, no evangelho, porque você olha para o mundo, olha para o lado. E você não sabe como é lá fora. Lá fora o mundo não perdoa. Lá fora não tem perdão. Lá fora não te apoiam. Lá fora são amigos de boca. São amigos na hora do bom. Mas na hora do ruim, ele disse, vou me levantar e vou embora. Pegou o que tinha e foi embora. Os amigos estavam com ele. Mas quando apertou, não tinha ninguém. Ele comeu lavagem de costa. Quantos que estão aí na droga, no pó, na maconha, aí, no loló e não tem saída, viciado e não tem para onde correr a não ser Jesus. Volta que o Pai te espera. Volta que o Pai te espera. O Pai está te esperando, tu tá aí perdido no mundo. E tem jovem que não é, por exemplo, igual o filho pródigo, que ele saiu, ou então desanimou na fé, em alguma coisa que aconteceu, entendeu? E aí resolve sair da casa do pai. Mas aí o pai sempre espera aquele jovem, né? O pai sempre espera aquele jovem. E pastor, como evitar que o silêncio de Deus leve a pessoa ao desânimo ou até mesmo abandonar a fé? Olha só, aí você tem que fazer Romanos 12:12, era o que Deus falava comigo. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverar na oração. Você, quando estiver no silêncio de Deus, esse é o que Deus manda. Porque não quem aprova o silêncio não tira o crente da igreja, não tira o homem ou a mulher da presença de Deus. O que tira da presença de Deus é as nossas iniquidades, os nossos erros, os nossos pecados. Porque Isaías 59 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa agravar, nem os seus ouvidos para salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Vírgula, mas as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e encobre o rosto de vós para que vos não ouça. Então, o que desfalece, o que desanima é a desobediência. Se a pessoa não tiver
firme com Deus, ele cai. O mundo, ele arrasta e esse é o desânimo que dá. E falando de começo, o senhor falou sobre o seu começo da sua caminhada, né? E como que a sua família assim reagiu quando o senhor no seu ministério? Olha, eu vim para cá, eu não tenho família aqui no Rio. Sim, a Não família tenho. tá lá Minha família ficou lá no Nordeste. Sim. Quando minha mãe soube que eu tinha aceitado Jesus, estava no Evangelho, ela ficou muito feliz, Sim. mas não tive. Quando eu vim para cá, eu era solteiro, eu não tinha família, não tinha filho, não era casado. Eu consegui isso aqui, Deus me deu aqui. Sim. Entendeu? Deus me deu aqui. Então foi bem separado mesmo, foi bem difícil, porque eu não tinha um socorro, eu não tinha um parente. Quando a gente tem um amigo, um parente, a gente corre para cá daquela pessoa. Mas Deus faz assim, cada um tem um propósito, Deus tem um chamado para cada um, e de cada um ele trabalha diferente. Com certeza. Entendeu? E assim, qual foi um desafio, né? Como foi o maior desafio que o senhor enfrentou no início do seu ministério? Olha, o meu maior desafio foi quando eu passei essa dificuldade longe de casa, só vi uma coisa na minha mente. Eu vim imaginando, eu vou virar mendigo. Eu achei que eu ia ser mendigo. Porque eu estava longe daqui lá onde eu moro é 1.900 quilômetros. Eu não tenho um parente aqui, eu não tenho ninguém aqui de sangue, irmão, tio, pai, ninguém. E eu imaginei isso porque eu estava desempregado, eu tenho profissões, várias profissões, mas eu estava desempregado, não conseguia trabalhar, batia nas portas todas fechadas, pagava aluguel, não tinha um socorro, não tinha nada. Eu imaginei, vou virar mendigo. E foi isso. E chegou um tempo que eu imaginei, pensei, muitas das vezes, me jogar na frente de um carro. Eu nunca contei isso para ninguém. Caramba. Na frente de um ônibus, esperar um ônibus e ia me jogar. Mas Deus, ele não deixou. Não deixou, porque Deus, quando ele separa, ele garante. E eu, nesse meu dilema, chorando, triste, angustiado, mas não desesperado, ou enfim, querer cometer. Sim, um suicídio. Querer eu quis, um suicídio, né? Mas Deus não deixou. Então é isso. E um dia, cheguei na igreja, quebrado. Nossa, meu Deus, mas quebrado, a gente fica quebrado. Quebrado. E Deus, ele usou um jovem, do nada o jovem cantando, e disse essas palavras: eu sou contigo, e a partir de hoje tu nunca mais vai chorar com saudade de tua família, porque eu te consolo. Deus, ele não abandona, ele não deixa. O silêncio de Deus. Aí depois, na minha caminhada, eu aprendi que a melhor fase de um crente é quando ele está nessa prova, porque ele vê Deus cara a cara, igual Jó. Ele disse, antes eu te ouvia por falar, alguém falando, hoje os meus olhos te veem. Esse é o tratar de Deus com... pastor, é forte. E assim, falando também sobre igreja e juventude, o que o senhor acha? Porque tem, como o senhor sabe, tem jovens, né, assistindo o nosso podcast, né? E o que o senhor acha que os jovens precisam ouvir hoje? Olha, os jovens precisam ouvir, primeiro, pai e mãe, que são os teus verdadeiros amigos. A Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, para que bem te suceda e prolongue os teus dias na terra. Eu tenho 41 anos. Quando eu tinha 20, 18, 15, eu nunca vi morrer tanto jovem igual está morrendo agora. Por quê? Porque não está obedecendo pai e mãe. O jovem obedece o ator, a atriz, o cantor, obedece seja lá quem for, mas o pai e a mãe não obedecem. Porque tudo que o pai e a mãe fala, ele acha que é ruim para ele. É aquele espírito, aquela rebeldia que entra nele. Então, o segredo para a primeira coisa, para você ser bem-sucedido, honrar teu pai e tua mãe. Porque foi Deus que determinou isso. E tá no estatuto, né? Tem que obedecer pai e mãe, que se não obedecer, meu irmão... Porque não é a tua força, não é a tua inteligência, não é a tua profissão, não é a tua beleza, não é a tua
não é o teu intelecto, é Deus. Deus, ele te sustenta. É ele que abre a porta, é ele que fecha, é ele que coloca onde a gente não imaginou. Com certeza. E, pastor, falamos também sobre Bíblia e ensino, que a gente também já foi na Bíblia também. Qual é o versículo que mais te impacta, entendeu? Que te deixa assim impactado na Bíblia? Um versículo que o senhor já leu e falou, caramba, poxa, que versículo forte. Olha, a Bíblia é o nosso manual, né? Com certeza. Dependendo da nossa situação, cada situação, no meu caso, tem um versículo que é muito interessante. Quando eu falei lá, voltando um pouquinho do que eu passei, o propósito, e você fez a pergunta qual foi o segredo, quase que isso para não cair, foi esse versículo, quando você estiver no desânimo, na prova, esse versículo Romanos 12:12 e Salmos 37:5. 37:5. Fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência me diga um pão. Então isso, na prova, isso me fortalecia, porque era isso, eu com fome, porque você às vezes passa fome 2 horinhas do almoço, 3 horinhas, mas você chegar em casa só comer já e não ter o que você comer. E foi bem no finalzinho já esse sentido, porque jaca aqui no Rio é outubro, mais ou menos, novembro, isso, dezembro, né? Mais ou menos isso. Isso. Mas aí tem uma coisa. Passei por isso. Não foi eu que passei. É toda honra e toda glória dada ao Senhor. Ele que me sustentou. Então, nesse caso. Aí quando veio, quando passou, quando acabou, quando a tempestade foi embora, Deus abriu uma porta do nada, meu telefone tocou do nada e começaram a me chamar para trabalhar. É mesmo? Aí vem a fartura, vem a bonança, graças a Deus. Aí já acabando esse períodozinho, porque Eclesiastes diz que há um tempo determinado para todas as coisas, e tem. Aí tem eu estava no culto e Deus usou o pastor, o meu pastor que eu tinha. Só essa é a segunda igreja que eu estou, essa Jesus General. Sim. E ele disse assim, tem uma pessoa aqui que a partir de hoje Deus está aprovando. Acabou o sofrimento, acabou a prova. E eu lá no banco, no último banco. É sempre no último banco. Eu chorei e digo, Senhor, quem me dera que fosse eu. E eu não sabia que era comigo. É a surpresa que Deus faz. E foi meu último dia. E de lá para cá, nunca mais. Deus tem me honrado, tem... Não acaba a luta, não tenha medo, nunca vai acabar. Só vai acabar quando nós chegarmos no céu. Mas você vai ganhando experiências para a próxima. Verdade. A gente vai ganhando experiência, vai passando luta. Porque assim, mesmo com o evangelho, Deus fala, pega a sua cruz e siga-me. Ou seja, não vai ser um evangelho de facilidade. Poxa, caramba, veio igual, por exemplo, igual os jovens que, por exemplo, tem a mentalidade de hoje e entra no evangelho e vê o pastor, por exemplo, de carro e pensa que é facilidade assim. Não é, o pastor trabalha, tem a sua vida, entendeu? Tem que sustentar a casa. Mas muitos jovens pensam hoje que é facilidade assim o evangelho. Mas não é facilidade. É com luta, é com prova, é com dificuldade. O senhor sabe disso. Olha, a única coisa fácil que tem na vida que existe é respirar. É fácil. Respirar é fácil. Agora, conseguir as coisas não é. Não. E tem uma coisa, você tem uma coisa. Quando você aceitar Jesus, não esteja pensando que teus problemas vão acabar. Não vai, porque o problema é todo mundo passa por dificuldade. Agora, quanto a prosperar, você tem que ser servo fiel ao Senhor e trabalhar. Vou chamar o comercial rapidinho, para a gente encerrar esse bloco primeiro. Depois a gente vai continuar aqui com o nosso podcast, com o nosso presbítero Demétrio. Fique aí com o nosso comercial. Quer presentear ou divulgar a sua marca de um jeito único? Na Caleluf Personalizados você pode garantir isso, a qualidade que você tanto precisa. Feitos com qualidade, criatividade e carinho para deixar sua marca impecável.
e inesquecível. Peça já o seu, aponte a sua câmera para esse QR Code que está aqui abaixo e confira mais informações. Sábado, olha eu aqui. Aleluia, eu quero passar para avisar para vocês que é 23 de agosto tem ação de graças do nosso aniversário da Ebenezer. Vamos para vocês aqui às 19 horas. Agora, arrasta para cima. Você de novo. Off the king, the power, the man, the best, the king, the fabulous man. Off the king, the power, the man, the best, the king, the fabulous man. Eu sou profeta. Qual foi? Quem foi lançado na Copa dos Leões? Paulo José ou Daniel? É mesmo, é? Daniel. DJ Josué. No mercado Bom Preço, a economia é de verdade. Produtos fresquinhos, com variedade para toda a família. E preços cabem no seu bolso. Venha conferir e fazer parte da família Mercado Bom Preço. Aqui, aponte a sua câmera para esse QR Code para conhecer melhor o Mercado Bom Preço. Do material escolar até o presente especial, do Sofia Bazar e Papelaria, você encontra de tudo. Atendimento próximo, variedade de produtos com qualidade e com preço que cabe no seu bolso. Passe e confie, porque a praticidade e a qualidade estão aqui. Acesse esse QR Code que está aqui abaixo e confira o Sofia Bazar e Papelaria. Voltamos com o nosso podcast, o nosso presbítero Demétrio. Então, vamos para a próxima pergunta. É possível que o silêncio de Deus seja um período de preparo? E como entender isso na prática? O silêncio de Deus é um período para um preparo, porque Ele está nos preparando para o mundo. Você tira por aí um cantor, alguém famoso, ele tem tudo o que ele quer. Sim. Ele compra o que ele quiser. Ele tem milhões, ele tem seguidores, ele tem fama, as portas estão abertas. Mas presta atenção, quando acontece uma crítica que alguém faz a ele, ele começa a perder os seus seguidores ou algo do tipo, ele entra em desespero. Sim. Ele fica triste, desanimado. Ele não está preparado. Então Deus nos prepara dessa forma. Ficando em silêncio é um preparo de Deus. E nesse preparo você ganha vários presentes do Senhor. Eu estava me lembrando aqui, e no período que eu fiquei, a qual eu falei no início, que eu fiquei me alimentando, né, de jaca, dessas coisas, muitas pessoas brincam quando conta a história, e foi verídico. Mas foi nesse período que Deus me deu um dos melhores presentes, depois da minha salvação. Eu estava na igreja, a missionária irmã Maria, eu me lembro como hoje, Mulher de Deus. Estava quietinho no meu lugar, lá sempre quieto, cabeça baixa, não morrendo e chorando, mas quietinho na minha. E ela veio de lá para cá e abriu minha mão e disse assim, toma esse presente que Deus está te dando e cuida bem dele. E ali eu entendi que foi o dom da palavra que Deus me deu. Naquele dia ali foi o dom da palavra que Deus me deu. Coisa incrível, Deus me deu o dom da palavra. Então Deus está nos preparando. E agora a gente fica preparado. Porque não é mais qualquer coisa que nos atinge. Por que é que nós estávamos falando dos jovens? Por que é que muito suicídio de jovem? Qual o problema que o jovem tem? Se ele tem a casa, se ele tem o alimento, se ele tem as coisas, ganha tudo dos pais. Mas os jovens não estão preparados porque qualquer tristeza estão cometendo suicídio. E quando nós saímos ou passamos nesse aprendizado de Deus, não é qualquer coisa mais que nos atinge. Nós ficamos preparados para o porvir. Caramba, e é forte porque, por exemplo, tem muitos jovens, como o senhor comentou, tem muitos jovens morrendo, né, por pouco, então só por perder algo, entendeu? Bobo, entendeu? Que para eles é muito, né, na verdade, né? E a gente passando luta, prova, a gente ainda confia no Senhor, entendeu? Mantém a fé no Espírito Santo, né, que é isso que a gente tem que ter, pelo menos a fé, né? E saber e ter a certeza que um dia a gente vai ser
Mas está lá com o Pai, né? Jesus, quando ele subiu aos céus, ele disse: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês só, vou enviar o Consolador. Essa é a diferença entre nós, entre os que têm e os que não têm. Isso aí. Porque os que não têm, eles procuram um meio de dar fim na vida. Um dia, tem umas 2 semanas ou 3, eu fiquei sabendo que um grande amigo meu lá no meu lugar, ele tirou a própria vida. E esse cara, olha o que aconteceu, ele queria ser vereador, mas não tinha dinheiro, como é que vai ser um político? Ele tentou 1, 2, 3, foi tentando, perdendo, e teve um dia que ele ganhou. Ele ganhou para isso. Ele se tornou presidente da Câmara de Vereadores da cidade. E uma cidade com 200 mil habitantes, não é uma cidadezinha pequena. É uma cidade bem evoluída. Sim. Só que lá no lugar, alguém fez uma vergonha a ele. Fez uma desonra, né, que nem fala. Sim. Sabe o que foi que ele fez? Ele se matou, porque ele não aguentou. Por conta daquela desonra? Por causa daquela desonra. Caramba. Agora eu te falo, quantas das vezes nós somos envergonhados? Nós somos humilhados, nós somos feridos, machucados, mas o nosso Consolador, chamado Espírito Santo, é ele que te socorre. É ele que está com você. Às vezes é uma coisa dentro da igreja que a gente passa, né? E aí a gente fica, quero sair da igreja. Isso também é uma base também para os jovens também, que às vezes acontece alguma coisa dentro da igreja e eles pensam em quê? Sair. Mas não vê que o Consolador está com ele, o Espírito Santo, né? Não, todos nós já pensamos em desistir. Sim, com certeza. Pensamos em desistir, claro. Em sair, a gente passa um problema, a gente diz, não vou mais, não sou mais. Salmo 73, um dos salmos mais bonitos que tem na Bíblia, fala a história de Asaf. Asaf, ele diz, quanto a mim, pouco faltou para escorregar os meus passos. Ele disse que ia se desviar porque ele via a prosperidade dos ímpios. Aí o jovem, que nem eu te falo, se você obedece ao pai e sua mãe, a vida fácil, no mundo parece ser fácil. Às vezes você quer algo e você não tem. É fácil, mas é uma cilada do adversário. Aí todos nós, mas o nosso Consolador, ele nos segura. Ele não deixa a gente desanimar, a gente voltar atrás, a gente sair, cair. Porque, assim, o mundo, não vou ser hipócrita de falar que o mundo nos oferece coisas boas. Oferece coisas que movimentam nossos olhos, que mexem com nossos olhos. Mas a presença de Deus não tem coisa melhor que o mundo. Eu gostava de um forró que vocês não têm noção. Meu Deus do céu. Quando batia uma lata, menino, meu corpo balançava sozinho assim, ó. É bom. Mas a gente aprende que com Deus é melhor. E quando chega o Consolador, aquele que vai preencher o espaço que estava vazio, porque o homem, o ser humano, o homem e a mulher, quando ele foi criado, presta atenção, Gênesis diz, criou Deus o homem conforme a sua imagem e semelhança. Criou também a mulher, ambos os criou, tanto o homem quanto a mulher, e ele soprou o espírito, né? Soprou, o homem estava lá, estava vivo, estava respirando, mas quando veio o sopro de Deus, ali é quando vem o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, e ele conduz o homem. Porque não tem um carro, o carro ele não funciona, você chega o carro, liga, ele está lá, funciona, mas ele precisa de um condutor. Isso. Se for um mau condutor, vai acontecer um acidente, avançar, enfim. É o homem, o ser humano. A gente precisa de alguém para preencher. Então, o mundo oferece coisas boas. Coisas boas para o mundo, mas para Deus não é bom. Quando eu aceitei Jesus, eu sou, graças a Deus, eu sou feliz, alegre, sorridente. Eu passei 3 dias triste, desanimado, depois que eu aceitei Jesus. Quando tomou a decisão, né? Sim, eu estava em um culto, aí veio um irmão, pegou em minha mão e disse, vem,
Jesus te chama hoje, venha ser crente, vem ser crente. Eu pensando, eu vou perder, aí eu pensando, botei a mão assim, meu Deus, eu vou perder tudo. Olha, escute, Jesus, eu vou perder tudo, meu Deus, eu vou perder tudo, e agora, Jesus, eu vou perder. O que é que eu tinha? Eu não tinha nada. Eu não tinha uma bicicleta para andar montado, rapaz. O colchão, quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, o colchão, parecia um papelão, aquele colchão assim, fininho, era o que eu tinha. Eu bebia, o normal que o povo bebe, era isso, eu fiquei perguntando, vou perder? Perder o quê? Se eu não tinha, mas eu imaginei que eu ia perder. E muitas pessoas a gente fica agarrado com isso. Aí aceitei Jesus e fiquei triste. Não sei o porquê. Desanimado. E eu não sabia o que era, mas ali estava acontecendo uma limpeza dentro de mim. Porque começou a chegar alguém que limpou a casa. Isso aí. Transformou a casa. Transformou. Limpou, deixou ela uma beleza. E aí que vem a transformação, né, pastor? Que a pessoa consegue analisar, pensar, caramba, é verdade, o evangelho vai ser... E ele transforma. Eu bebia e quando eu aceitei Jesus, logo nos primeiros meses, eu não consegui parar de beber. E teve um dia que eu estava na porta, estava no bar, e a igreja era em frente ao bar, assim, em outra rua. E eu estava bebendo e eu peguei assim a cerveja, o copo estava cheio, e eu olhei assim para o céu, eu levantei assim, olhei para o céu e disse, Senhor, eu não consigo parar de beber, mas eu sou teu servo. Eu não posso beber, mas eu não consigo. Mas o Senhor pode me ajudar. Aquele foi o último dia que eu bebi. Então, o mundo, nós estamos falando das coisas boas que o mundo oferece. Mas hoje eu não sinto falta da bebida. A gente não sente, Deus preenche o vício, o vazio. O vazio que a gente tinha, Deus consegue preencher, né, pastor? Aí. Caramba, e assim, é profundo isso, né? E também falar também que nós estamos com a presença do nosso pastor Leandro aqui no fundo. Aqui ele não está aparecendo aqui, mas está aqui no fundo, aqui nos bastidores aqui. Dá um glória aí, pastor. Glória a Deus. Glória. Mas vamos para a próxima pergunta, pastor. Como evitar o silêncio de Deus? Como evitar que o silêncio de Deus leve a pessoa ao desânimo ou até mesmo a abandonar a fé? É você se aproximar de Deus. Está próximo, procurar. Isaías 56 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Porque se a gente não clamar, se a gente não buscar, a gente se afasta. É uma luta terrível. É verdade. Você pode ver, eu gosto de louvar, mas eu não consigo muito louvar, eu não decoro o hino. Sim. É uma luta. Mas, lembra que eu falei do forró? Tem um forró que vai passando no carro a 200 por hora. Aí não tem a música, fica aquele pedaço um dia todinho na mente. Aquela música, aquele pedacinho. Você tem que chamar por Jesus e clamar e orar e mandar queima Jesus. Não, tá repreendido, a gente fala que só falta a língua cair. É uma luta, então é por isso que esse é o sentido, o modo, o único meio da gente não deixar o silêncio de Deus nos afastar. É buscar o Senhor, clamar, pedir ajuda. E não é uma oração de 1 hora, meia hora, não. É dizer, Deus me ajude, Deus tira isso de mim. Eu repreendo, e aí Deus vai ensinar. Mas já aconteceu isso com o senhor? Tu estava na rua fazendo algum serviço e passar um carro e... Quê? Meu filho, é muita coisa. Direto. É direto. Vocês querem ouvir um hino? Tem um hino que eu acho muito bonito, que fala assim, é ele que acalma o vento e faz o leão jejuar. Não tem? Deus que derruba. Sim. A minha filha, de 6, 7 aninhos, ela canta, louva esse hino. Mas eu já tentei aprender esse hino e não consigo de jeito nenhum. Aí a música mundana, um forró, aí lá do Quinto do Cafundó, toca numa rádio, vou passando pela rua, pronto, fica aquilo na minha mente como se eu soubesse. É batalha espiritual, é a luta, meu.
O apóstolo Paulo nos fala na Bíblia para nós que como ovelha muda, nós somos entregue à morte todo o dia. Não é todo dia é hoje e amanhã não, ou todo dia de quarta, todo dia 5, todo dia de sábado e domingo. Todo o dia é aquela luta. Desde a hora que a gente acorda, até dormindo. Até dormindo, da hora que a gente acorda até a gente dormir de novo, voltar para outro dia. Pastor, existe algum exemplo bíblico marcante de alguém que viveu o silêncio de Deus? Muitos. Tem muitos. Não tem ninguém muito mais do que Jó. Eu acho que essa referência é Jó. Jó ele tinha 3 amigos. Quando ficaram sabendo da história, vieram, né? Rasparam as suas cabeças e ficaram 7 dias. Ficaram 7 dias lá com Jó. Não falaram nada, ficaram com dolência, né, da situação. E Jó, ele diz assim, que ele disse, até o meu criado eu chamei e não me atendeu. Que isso? Até o meu criado eu chamava e não atendia, porque meu hálito era estranho, Jó estava podre. Ninguém queria estar perto de Jó, ninguém estava com Jó. Foi uma situação... Foi uma situação por causa do chamado, mas Deus estava com Jó. Deus, ele não nos abandona. Não, com certeza. E o interessante é que foi Deus que apresentou Jó, não foi? Deus que está vendo o meu servo Jó. Ele que apresenta. O mais interessante é que a gente não precisa se apresentar. Ele nos apresenta, né? É isso aí. Aí eu fico vendo por aí, tem muitos que querem se apresentar, querem chegar, não precisa. A gente que serve a Deus, nós que somos servos de Deus, é Deus quem nos apresenta. A história, né? De onde vem? Coisa ruim, vou dizer o nome. De onde vem? Ele disse, eu venho de rodear a Terra e passear por ela desocupado. Olha, ele dá uma volta assim no planeta, aí depois desce e fica andando, perambulando, olhando, ó, fulano. Observasse meu servo Jó, vi. Mas ele acha que a gente serve a Deus pelo que Deus tem, pelo que Deus pode dar. Não é, a gente serve a Deus pelo que Deus é. Deus é na minha vida, Deus é na tua vida, Deus é com você, está com você. Ele é o nosso socorro presente na hora da angústia, Salmo 46. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. E o bonito é o Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E tem até um louvor, né, que fala também, né? Se Deus fizer... Não, na verdade eu vou pegar a parte que fala. Eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Ou seja, pode vir o que vier, ele vai sempre continuar sendo Deus. Sempre Deus. Mas tem muita gente aí que o povo canta, louva, não estou aqui para falar de quem faz e quem não faz, mas muitos, Mateus diz que esse povo honra-me com os lábios, Mateus 15, acho 15:8. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, ensinando preceitos que são doutrina de homens. Nós somos prova viva do que Deus faz. Sim. Quando a gente louva, eu não adoro pelo que ele faz, né? Eu adoro pelo que ele é, haja o que houver. Então, aí vem uma dificuldade na sua vida e na minha vida. Nós falamos no mundo espiritual que não adora pelo que ele faz. Aí Jesus tira, te leva para longe, para tu provar para Deus se realmente é isso. É uma prova. Deus, ele prova a quem ele ama. E aí é por coisa ruim ver. Porque eu acho que deve ter sido também comigo. Porque passar o que eu passei, ele disse, olha lá, tá vendo aí? Tá lá só comendo jaca, mas tá lá, servo de Deus. Eita, irmão, eu passei uma fome terrível. Eu fiquei magro, menino, só o couro e o osso. Era uma luta, mas Deus me deu vitória. Deu vitória e ainda dá vitória, né? Porque o Senhor tem testemunho, né? O seu testemunho é muito forte, assim, de se ouvir, né? Que o Senhor vem lá do Nordeste, entendeu?
parou aqui no Rio de Janeiro, passou essa dificuldade, mas mesmo assim não largou Deus, né? E o mais interessante é isso, que é que o Senhor se manteve na presença do Senhor, entendeu? Pastor, como diferenciar o silêncio de Deus de um afastamento causando pelo nosso pecado ou escolhas erradas? Olha, quando Deus se afasta pelos nossos pecados, a gente não sente a presença de Deus. A gente fica vazio, fica tipo um zumbi, um morto-vivo. A gente sente o vazio, a gente sente quando entristece o Espírito Santo. E a Bíblia diz que não extingais o Espírito Santo, ou seja, não manda embora, não maltrate, porque Ele é quem nos defende. É Ele que intercede por nós. Então a gente sabe quando a gente está sem a presença e com a presença de Deus. A parte melhor da luta, da prova, é que você está na presença, você sente, porque você corre, você busca o Senhor. Entendeu? Agora também tem um tempo, é igual uma criança. Você tem um filho, você segura na mãozinha dele e está andando, mas tem uma hora que você solta a mão dele para ele andar. Você diz, não, também venha, que é Deus. Jesus, ele quer ver você vindo até ele. O pai disse ao filho, ele não foi atrás, ele sabia onde o filho estava. Ele não foi, ele ficou esperando voltar. No mesmo lugar. Ficou esperando. Agora tem um diferente. Porque se fosse um pai humano, ia dizer, você gastou tudo, agora que tá duro você volta? Vá-se embora, seu nojento. Mas Deus não. O pai ali representa Deus, representa Jesus. Ele não falou nada, muito pelo contrário, ele honrou melhor do que estava, porque o homem reconheceu que precisava da ajuda do pai. E o interessante é que ele ficou esperando o filho. E o fato interessante é que o irmão não se alegrou com a volta do seu irmão. Que é o que está acontecendo muito na igreja também, né, meu pastor? Olha, acontece muito. Mas você não pode olhar para isso, não. Você tem que se basear nisso aqui, ó. Aqui que está o manual de todo ser humano. Deus, ele chegou para Josué e disse, ó, o meu servo Moisés é morto. Mas como eu fui com Moisés, eu sou contigo, vou ser com você. Medita no livro da minha lei, de dia e de noite, para que bem te suceda. Então aqui está o manual da humanidade. Quando eu vou fazer um trabalho, eu olho o projeto lá, o que tem que ser feito. Por quê? Porque ali é o meu manual, onde eu vou entrar, onde eu vou poder fazer. Se eu vou poder fazer do jeito que eu estou querendo, é a palavra de Deus. Poucos vão te aplaudir na tua caminhada, mas também os que te aplaudem é os que Deus colocou para te ajudar. Porque realmente falavam comigo. Quando eu comecei, falava, pastor, o senhor dá oportunidade para esse Paraíba velho, fala feio. E eu sei, eu fiquei com trauma. Cuidado com o que você fala. Eu não queria oportunidade, sério, não queria, porque eu falo feio. Eu fiquei, nossa senhor, e falo feio mesmo. E eu não queria, por quê? Porque vem o joio no meio do trigo. Mas o joio, ele não vence o trigo. Com certeza. Pode estar ali, mas ele não vence. E o interessante é que era irmão, né? Caramba. O irmão dele. O irmão dele não ficou feliz. O irmão de José não ficaram felizes. Caim não ficou feliz com Abel. Tantos exemplos na Bíblia. Exemplos. E na nossa vida é assim. Tem. Os irmãos de Davi não ficou feliz com Davi. Agora, para você ver, Davi, o menor, o mais novo, o menor, né? O que era para outro serviço que muitos não queriam, mas ali era onde estava, era o valente. É tanto que quando foram lá, quando ele foi levar comida para os irmãos, o gigante, o Golias, estava gritando. Me dá um homem, cadê um homem? Não tinha nenhum que foi bater de frente. Estavam tudo com medo, intocados debaixo da barraca. Nem comendo, nem bebendo, tremendo de medo. Aí vem Davi pequenininho e fez a grande diferença porque Deus estava com Davi. Mas é os pequenos que Deus quer usar, né? E quando usa, né, meu pastor? Aí tem a diferença, né? É que nem diz a história, um dia chega a nossa vez, né? E quando chegar, use com sabedoria. É, isso aí. E tem um hino, aquele hino de Damares, muito bonito.
Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Eu entendo. Aí muitos dizem que é o hino colocando contenda entre. Não, eu não entendo. Não é isso. Eu não olho esse lado. É falando a verdade. É falando a verdade. Tu acha que os irmãos de José, sentados na mesa, ao redor da mesa, imagina o choque que aqueles homens tiveram quando viu me perdoe, Davi. Sim. Quando viu que Davi foi ungido rei sobre Israel. Que medo, que susto que aqueles homens levou. Aí falaram o quê? O profeta tá maluco. Não, Deus não tá nisso, não. Não é Deus, não. É a carne. O próprio pai, né? Aí garanto que eles falaram, o velho tá maluco. O profeta errou, não errou. Porque não é a minha força, é o meu coração, é o seu coração se é voltado para Deus. Samuel também, quando viu Eliabe, né, uma pessoa forte, né, bonito, alta estatura, né, falou, pô, com certeza é esse aí que vai ser ungido a rei. Mas Deus fala, você vê a aparência, você vê por fora, mas eu vejo o coração. E é muito interessante isso. Muito interessante, porque muita gente olha por fora, né? Mas não olha para dentro que está dentro do coração. Porque assim, a humanidade, ela deseja o que é bonito e é bonita aos seus olhos, bom de se ver, né, os olhos. Isaías 53 diz que como parecer de uma raiz numa terra seca, não havia beleza alguma para o que, nem beleza, nem formosura, para o que o desejássemos. Né, desejasse Jesus, quisessem. Por quê? Está dizendo ali que Jesus não parecia ser Jesus. Então, não quiseram os fariseus, sabe? Os teólogos daquele tempo, não quiseram. Hoje em dia, para você chegar numa igreja, primeiro, tu é bacharel? Cadê teu anel? Tu é teólogo? Tu é o quê? Conferencista? Mas não quer saber se a pessoa tem a palavra, não quer saber se a pessoa está estudando a palavra. Não é teologia que faz você pregar, não, irmão. É verdade. É a palavra, é o conhecimento, é você estar com Deus. Jesus, ele não falava muito, ele chegava e resolvia o problema. As pessoas estavam com um problema. O cego com cegueira, o aleijado, o capenga, a mulher morta lá, sangrando há 12 anos. Jesus chegava e resolvia. Ele não ficava falando em história, chiando, não, ele resolvia. Hoje as pessoas estão procurando um anel, procurando pessoas formadas, mas não está procurando pessoas alicerçadas na palavra. A palavra diz que o obreiro tem que ser um obreiro de uma mulher só. Hoje em dia o cara não quer saber como é que tá, se o cara tá com uma mulher, com duas, com 10, não estão aí, quer saber se vai encher a igreja, se o cara fala bonito. Não é falar bonito, é falar o que Deus tem para falar. E tem uma coisa, tá? Você que tem um chamado por Deus, não é todo mundo que vai te aplaudir. E não é todo lugar que você será bem-vindo. Porque a Bíblia, não precisa eu falar, né? A Bíblia conta. Todos que eram escolhidos por Deus, muitas das vezes eles estavam sozinhos, desanimados. E você pode ver que na sua casa aí, ó, você é o menor dos seus irmãos. Você é o que é menos favorecido por seus irmãos. Por quê? Porque você é um chamado escolhido do Senhor. E falando de chamado, eu quero também basear uma pergunta. Vamos entrar nas polêmicas, né, pastor? Eita. Vamos embora. O que o senhor acha sobre, por exemplo, pregadores, cantores que cobram para pregar, para cantar? Eita Jesus, a minha opinião, tá? Olha, é perigoso, tá? Porque a Bíblia diz assim, que aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Depende como é que você cobra. Eu sou a favor, quando a Bíblia diz, o obreiro é digno do seu salário. Tudo bem, do seu salário. Você pregador aí, seu salário. Eu tenho família. Se eu largar tudo para sair por aí pregando, tudo bem. Eu tenho direito a um salário. Cobrar uma quantia, pedir uma ajuda. Mas de quanto essa quantia? R$2.000? R$3.000?
Tem gente aí que, um exemplo, se eu cobrar, ou pedir uma oferta, né, que fala oferta, de R$1.000. R$1.000. Então, eu pregando todos os dias vai dar R$30.000. R$30.000 não dá para me sustentar, não? E muito, não dá? Mas a questão é que eu começo com R$1.000, aí quando eu começar, eu vou cobrar 5, cobrar 6, cobrar 10. Daqui a pouco tá com um salário de 120, 200 mil. Que despesa é essa que tu tem? Aí uma igreja que é pequena, você não vai, porque não tem gente à sua altura. Quem é a tua altura? É Jesus? É perigoso esse negócio. Porque você corre o risco de você ser extinto o teu nome do livro da vida. Tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque senão aqui vai ter o teu galardão, vai ser aqui, não vai ser no céu. É isso aí. E uma vez eu tava chamando, né? Eu não vou citar o nome, mas eu tava chamando um cantor mirim aqui para cantar aqui no culto jovem, né? Porque assim, a gente sempre quer chamar pessoas para cantar, para adorar junto com a gente, entendeu? Por exemplo, a oferta, por exemplo, a gasolina e tal, a oferta, pô, tem a cantina, que a gente não cobra, a cantina a gente não cobra, a gente, entendeu? Oferece de graça, entendeu? Mas mesmo assim, cobraram R$5.000. 5. Ou seja, absurdamente com passagem, incluindo lanche, dinheiro para os músicos. Com o músico ia ser 10. Ou seja, misericórdia. Não tem como, não tem como. Aí você não quer fazer a obra de Deus, você quer para ir para onde estão te pagando. Então, se você já está indo e está recebendo o seu galardão, Jesus não te deve mais nada. Lembra quando eu voltei lá que eu falei que você, para ser próspero, você tem que servir a Deus e trabalhar? Tem que trabalhar para você se manter. Porque, um exemplo, tudo bem, se você está cobrando, fulano, eu não tenho condições, vai lá na igreja do rapaz, mas eles não vão, porque se eles virem para uma igreja onde tem poucas pessoas, no entendimento deles, eles estão caindo na mídia. Eles querem mídia, né? Eles querem aparecer, querem seguidores, querem fama, eles não querem servir a Jesus. Então, fazer o que está escrito lá, quem for limpo, limpe-se mais, quem for sujo, suje mais. Quem cobra, deixa para lá. Jesus usa o que não cobra. E às vezes aquele que não está cobrando é onde vai vir o milagre. Isso aí. Porque ninguém acreditava que Jesus, muitos não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que seria quem ia remir Israel. Eles estavam achando que era um guerreiro, ia livrar Roma com espada, livrar das mãos de Roma com espada, igual foi Davi, um grande guerreiro. Mas não, Jesus veio livrar do pecado. Então, as pessoas que cobram, as pessoas que pedem ajuda, tudo bem, mas tem que ver como é esse negócio aí. Porque eu acho errado, irmão, acho errado. Entendi. A pessoa que não trabalha, vive da obra e declara um imposto de renda de R$1 milhão. Que é isso? Ô, Valente, tu tá poderoso, hein? Tu tá trabalhando muito, hein? Tá tirando a lã da ovelha, hein? Vai! Mexe com as ovelhas que Jesus te pega. Verdade. E se o senhor reparar, entendeu? Se o senhor for da mídia, tem jovens entrando por conta disso. Tem gente entrando no evangelho para cantar ou então tocar, porque tem músicos também que cobram. Entendeu? Vamos dizer isso. Tem músicos que cobram, cantores que cobram, e tem jovens entrando nesse mundo como se fala, do worship, ou então do gospel, e para cobrar, ou então se sustentar naquilo. Entendeu? Tem jovens entrando, cantando, que acha que cantar só e acabou é maravilhoso. Mas cantar com o coração que é diferente. Entendeu? O louvor tem que chegar como um cheiro suave à narina de Deus. Entendeu? É o meio que eles estão procurando para manter uma profissão, né? Porque realmente eles estão cantando, eles não estão louvando. Porque você presta atenção, ó, quando é um louvor que Deus recebe, a igreja na hora, não precisa você mandar, fica de pé, levanta, balança, canta, empurra, balança teu irmão, não precisa.
Porque o meu glória tem que vir de dentro de mim para a glória, para Deus. Eu não tenho que dar glória para o irmão ver. Então só estão cantando, Mateus 15, 8. Honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus não está nesse negócio. E estão cantando e não estão encantando ninguém. Não está sendo feita a obra. Só assim mesmo. E acabou isso. Agora está moda, Ah, com certeza. Só vai num lugar se pagar. Só vai num lugar, senão não vai. E se naquele lugar tiver alguém que você pode ganhar para Jesus e livrar aquela alma do inferno? Você, cantor, pregador. E se você for naquele lugar que você não ia, Deus determinou e você não vai? Tá pensando que Deus vai te pegar agora? Não, é lá na frente. Aqui, é rápido. Aqui os dias voam, mas na eternidade é outra história. É diferente. Lá é onde está outra história. Então, cuidado aí com isso. Eu não cobro um centavo. Também. Mas assim, é uma ajuda de custo. Por exemplo, tudo bem. se eu vim daqui da sua casa até aqui, a gente paga um Uber, alguma coisa, entendeu? Agora, poxa, cobrar absurdamente para você fazer, só dar sua apresentação e ir embora. Teve casos aqui daqui, a gente não vai citar o que é a banda que veio cantar aqui, que falou que não sai do carro até pagar o dinheiro, dar o dinheiro. O dinheiro cai no Pix, aí ele sai do carro. Ou seja, é um evangelho de prostituto. Que se vende para fazer algo. Entendeu? Quando aquela menina Aimee, né? Aimee cantou aquele evangelho de fariseu, mas bateram na menina, mas bateram. A palavra do Senhor, ela é igual sal. Se você estiver pregando, tiver alguém achando ruim, é ele que está errado. Os que reclamaram, tudo mercenário. Agora imagina você, um exemplo aqui, vai ter um congresso de jovens. Aí chama alguém do mundo jovem, um jovem que canta bem, prega bem. Do mundo jovem, mas eu estou assim, que é jovem, não é um velhinho igual eu, ou um idoso, um jovem que canta bonito, tem unção. Aí você não vem. Mas se você viesse, através daqueles louvor, uma menina ou um menino vai sair das drogas, vai aceitar Jesus, vai fazer uma grande diferença. Aquela alma se perde por causa de você, Deus vai cobrar de você. Deus disse foi para Ezequiel. Ezequiel, avisando eu acerca do ímpio, dos seus pecados, e você não avisando, o ímpio vai morrer na sua maldade, mas o sangue dele eu cobro da tua mão. Agora imagina se cobrar. Se falou que ia cobrar de Ezequiel. Imagina, de mim. Quem sou eu perto de Ezequiel? Então, muitas pessoas, e uma coisa, Deus levantou você para fazer algo, você faz uma grande diferença. Você não acha que não tinha ninguém para ir no lugar de Jonas? Tinha muito, mas Deus escolheu foi Jonas para ir. Porque era Jonas que tinha que fazer. O que é para mim fazer, para você fazer, outro não faz. Deus determinou, é você. Agora, vai fazer ou não vai? E uma coisa para vocês, um conselho. Quando for fazer algo, uma festividade, que o cantor rico ou caro não quiser vir, conversa com Deus. Faz um propósito com Deus para tu ver o que é que Deus vai fazer nesse evento. Nessa pregação, nesse congresso. A gente fica muito preocupado em trazer pastores famosos. Não é famoso, nossa. É claro, a gente, quem é que não quer ver um homem daquele pregando, que é uma coisa linda? Quantas das vezes eu não fiquei assim, quase sem respirar, vendo aqueles pregadores dos Gideões? Como é que aqueles homens pregam? A gente vai pregar 5 minutos, acabou a palavra, fica gaguejando, Jesus, Jesus, e agora, e agora? Aqueles homens pregam 2 horas assim, coisa linda. A gente quer ouvir uma coisa linda, Deus usa maravilhosa, mas os homens não vêm, como é que a gente tem condições? Mas o Deus que usa ele, usa nós. É só a gente ter fé em Deus que Deus faz a grande diferença. O que o senhor acha, qual é a sua opinião também sobre o vídeo que eu te mostrei também, né? O que o senhor acha das pessoas que quer fazer tatuagem para, sei lá, com um versículo? Ou então, o que o senhor acha da tatuagem? A pessoa quer fazer tatuagem, o que o senhor acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, o termo de tatuagem é bem complicado. Quando você é não evangélico,
É bonito uma tatuagem. Não vou mentir, tem umas tatuagens bonitas. Eu tinha muita vontade de fazer tatuagem, não tenho nenhuma. Minha mãe nunca deixou. Nunca deixou. Também depois de grande, que eu fiquei de maior, de idade, também não quis mais fazer. E agora é que eu não faço. Mas, de acordo com a Bíblia, um versículo mais ou menos base é Levítico 19, 28. Né? Ou 28, 19. É 19, 28. Que fala, pelos mortos não darei golpe na vossa carne, nem farás marca alguma. Mas só que as pessoas hoje, o mundo evangélico, que para mim não são evangélicos, convertido, quer imitar o mundo, quer se alinhar com o mundo, quer se aproximar com o mundo. As pessoas hoje fazem um culto e colocam músicas que não é de adoração. Então não é desse jeito que vocês vão trazer os jovens, eles vão vir, mas não vão ficar, não vai permanecer. Deus, ele trabalha diferente. Num quartel, exército, marinha, aeronáutica. Como é que os jovens se comportam lá dentro? O jovem vai com o cabelo parecendo aquele galinha pintadinha, o abacaxi? Vai com o cabelo moicano, aquela coisa feia, parece aquele enrabo, parece aquela espinha de peixe assim? Não vai. Por quê? Porque lá tem uma regra. Não é porque você é jovem, você tem que se comportar como um adulto, para a vida. Sim. Mas nas igrejas hoje estão abrindo para qualquer jeito. É porque Jesus disse, vinde a mim, vós do jeito que estáis. É vir e mudar. Não é vir permanecer e ficar do jeito que entrou, que estava. Até quando tudo bem. Quando entra, tudo bem. Mas tem que ter uma mudança. E muitas das vezes essa mudança, ela vem de dentro de nós. Agora, quanto à tatuagem, tatuando para dizer que está pregando o evangelho, fazendo um versículo bíblico, Deus não se agrada disso. Coisa linda. Daniel, Misael, Ananias e Azarias foram para uma terra, foram para um país, e eles estavam no castelo. Eles eram conselheiro do rei, mas eles não se juntaram com os jovens que estavam lá. Eles não participaram do que estava lá. Ele não comeu aquela comida. Eu já fui jovem, eu nunca coloquei um brinco. Eu nunca cortei um cabelo diferente. Meu pai me ensinou e dizia o seguinte, meu filho, eu tinha vontade de fazer tudo isso. Ele disse, não coloque não, nem faça tatuagem. Sabe por quê? Porque você é pobre. Quando a polícia for andando na rua, de dia ou de noite, o polícia lhe parar, já vai lhe chamar de vagabundo, já vai lhe olhar como vagabundo. Se você andar de acordo com do jeito que as pessoas andam, você vai passar, como se diz na linguagem de hoje, batido. Então, você não está pregando o evangelho, você fazendo tatuagem, versículo bíblico. Daniel, ele não comeu aquela comida lá. E não esteja pensando que era sangue de galinha, sangue de boi, não era. Mas ele resolveu não se contaminar com o que estavam oferecendo. Hoje, para encher a igreja de jovem, tem que botar o que o mundo coloca lá fora. Fazer o que o mundo faz, né? Os meninos pintando coisa feia. É horroroso quando você vê um jovem desse aí com aquela cabeça parecendo um abacaxi todo pintado. Que coisa horrorosa aquilo é feio. Sinceramente, seja sincero, quando você vê uma coisa daquela, o que é a primeira coisa que você imagina, querendo ou não? Isso aí rouba mais do que... Você pensa isso. Porque nós já fica com aquilo na nossa mente, entendeu? E a Bíblia diz, não fareis marca alguma. Você já viu como é uma ovelha? Tudo bem. Ela é limpa. Ela é diferente. Já o bode, não. O bode é terrível. O bode tem chifre. O bode tem um negócio... Não é que não pode usar barba. Não, o bode já tem aquele cavanhaque, aquele negócio aqui embaixo. O bode é um preto, um rosa, um branco, um pintado, teimoso. Eu sou da roça, eu sei o que é animal.
Então é a mesma coisa, a diferença entre o bode e a ovelha. Não precisa você mostrar que você... E é interessante que o bode é diferente da ovelha, né? A ovelha é branquinha, como o senhor falou, né? É branquinha. Tem gente também que fala sobre referente à tatuagem que a tatuagem é um pacto com o diabo. Tem gente que fala. Isso é verdade? É. Levítico 28 diz, ou 19 diz que pelos mortos não darei golpe na vossa carne. Golpe ou marca. Quando Elias estava lá no monte, o que foi que os profetas de Baal e de Azera fizeram? Eles estavam se chicoteando, batendo, responde, até sangrar. Ali era um culto pagão, uma adoração. Aí você acha que não tem nada a ver. Tem gente que não tem nada a ver, nada ele vê. Quando é as coisas de Deus, coisas do mundo ele vê. Eu acho, na minha humilde opinião, que tem sim uma coisa estranha aí. Tem uma adoração a um Deus aí que não é o nosso. Tá tatuando Jesus, para lembrar de Jesus, então como que ele é. Ou então um versículo da Bíblia para lembrar da passagem, como esse vídeo que eu te mostrei, né? Eu queria até a sua opinião sobre isso. Né? Pô, é uma coisa que envergonha o nosso evangelho, né? Fazer isso dentro da igreja, tatuar, versículo para não lembrar, como se a Bíblia não fosse nada. Tem aí se você não é evangélico ou aceitou e tem suas tatuagens, até aí tá tudo bem. Né? Isso é vida passada. É tolerável. Agora eu fazer uma tatuagem é errado. Deus não permite, não é de acordo. Agora, é claro, se você não tem ninguém para mandar ou você não tem alguém para obedecer, você faz o que você quiser. Mas nós que temos alguém, né, que não é que seja santo não, é que a gente tenta seguir o máximo que der na palavra do Senhor. E tem uma história aí que diz assim, ninguém é santo, quando for santo Deus leva. Ó, mentira, tá? Vamos aqui. Deus disse a Abraão, seja santo e seja perfeito na minha presença. A Bíblia diz que o servo do Senhor, ele é o santo, a santa mulher de Deus, o santo homem de Deus. Então, outra pergunta aqui interessante também, que muitas pessoas perguntam também, de que maneira que a igreja pode ajudar um cristão que está passando por esse silêncio de Deus? A igreja ela tem que observar mais os seus membros, né? Mas nessa ajuda é porque a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Não acabou, tá frio. Tá frio. Aí depende muito, a pessoa ajuda procurando saber como é que está aquela pessoa. Agora também é claro, a pessoa ajuda quem quer ser ajudado. Quem quer ser ajudado. Agora não adianta a pessoa querer ajudar, por exemplo, quem não gosta, quem não quer trabalhar, quem não quer uma ajuda, quem não quer... Porque a gente faz orações nas casas das pessoas, nos lugares, muitas das vezes as pessoas não querem saber de Jesus. Não quer aceitar Jesus. E Jesus só fez o milagre só aconteceu a todos que o procuraram. Quando não iam procurar, não vinha até Jesus, Jesus ia num caminho, por algum lugar que aquela pessoa ia se aproximar a Jesus. Então, um meio de ajudar é prestar muita atenção no que a pessoa está passando. E tem como ajudar. No meu caso, o que eu quero falar aqui não é falando da ruindade da pessoa, da covardia. Mas nesse período que eu passei, eu não tive ajuda de ninguém. Mas eu não estou falando, não é para você se escandalizar. Não leva isso para o lado ruim. É porque Deus não deixou ninguém chegar e ajudar.
Elias, quando ele estava nesse problema, Elias disse, ó, levanta e vai a Sarepta, porque lá tem uma viúva que eu ordenei a te ajudar. Deus não permitiu que nesses 3 meses chegasse ninguém com a cesta básica para me ajudar. Deus não permitiu ninguém chegar e me dar algo. Mas Deus permitiu pessoas orando por mim. Então é uma forma de ajudar. Agora, tem várias maneiras que a igreja pode ajudar a pessoa, né? Várias formas. É só a pessoa querer ajudar e querer ser ajudado. E o senhor falou sobre a sua vida, né? Que o senhor passou a necessidade. E o que o senhor aprendeu com o deserto da sua vida? Olha, eu aprendi muito. Eu aprendi depois disso, eu comecei a prestar atenção nas pessoas. Porque você lembra a parábola do bom samaritano? Sim. O samaritano passou o levita, passou o sacerdote, passou o homem que estava lá caído e ninguém ajudou. Por que não ajudou? O cara não ajudou porque não tem amor no coração. Não tem amor no coração. É poucos que param para ouvir, para saber o que você precisa. E eu aprendi que nós temos que ajudar. E não é ajudar só de fala. Ajudar no que a pessoa realmente precisa. Porque, por exemplo, você está passando por um deserto, um problema. Às vezes é na fase financeira, no alimento. Mas não é só o alimento. E uma ajuda para algo a mais. Aí eu aprendi, nesse caso, Deus me ensinou que a gente tem que estender a mão. Porque Deus, ele abençoa para mim abençoar alguém. Mas eu tenho que pagar o preço por isso. José, quando ele encontra os irmãos, ele diz, ó, o Senhor me mandou para cá. Porque se eu não viesse para cá, vocês iam morrer. A fome que estava em Canaã, ninguém ia sobreviver. Mas José teve que pagar um preço caríssimo para o milagre acontecer. Mas o bom disso é que a gente não trabalha de graça para Deus. José passou, o que todo mundo sabe a história, mas Deus honrou José lá dentro. Porque José quis ser ajudado. Não adianta se você está enfermo, eu ir em sua casa orar por você, se um dia você não se levantar e vir até a igreja. Vai ter um dia que você vai poder andar. Jesus, quando ele chegou para o cego, ele mandou o cego, ó, agora vai lá e se mostra e se apresenta ao sacerdote. O Pedro e João, quando ele subiu lá para o templo, o aleijado estava lá na porta. Nós temos que estar próximo, nós temos que estar na porta. E a igreja, ela ajuda muito, mas a gente também tem que querer ser ajudado. Tem que ter atitude, né? Tem que ter uma atitude. E uma ação gera uma reação. A nossa ação é de ajudar e a sua reação é de querer uma ajuda. Com certeza. Gente, deixe seu like aí, comenta o que você está achando desse podcast, desse segundo episódio do nosso podcast Conectados com o Céu. E, pastor, como que o senhor cuida da sua própria alma e a das ovelhas? Olha, para a gente cuidar da nossa alma, é muito dolorido nós, tanto um presbítero, um pastor, um diácono, ou uma ovelha, ou um membro, de todos nós temos problema. Todos nós passamos a mesma luta, a mesma dificuldade, independente do que você passe. E a maneira que eu tenho de cuidar da minha alma, do meu chamado, ou me preparando, é se pedindo a Deus. Nós não podemos nunca parar de clamar o sangue do Senhor, clamar por Jesus. Porque ele diz em Isaías 41:13, porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e digo, não temas porque eu te ajudo. Então não adianta
Quando digo eu, não sou eu, que pode até soar como uma arrogância. Mas eu tenho um chamado, você tem um chamado. Você que está nos assistindo, você tem um chamado. Mas você tem que se levantar para cumprir esse chamado. Quando Deus disse a Josué, todo mundo lê, é um versículo muito conhecido, Josué 1:9. Mandei eu te esforçar, esforce e tem de bom ânimo. Não te espante, não te assuste diante deles, porque eu sou contigo. É lindo isso. Lindo, Deus vai te ajudar. Deus. Mas Deus disse, somente esforça. Temos que nos esforçar. Pastor. Então, agora uma pergunta polêmica. Todo mundo vai para o céu? Olha, eu não vou responder, o que eu vou responder aqui não é todo mundo que eu digo, é o branco ou o preto, ou a mulher ou o homem, mas nem todos vão, não vai. Não vai. Porque a palavra diz que nem todos que chamam Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Agora, eu não quero saber que eu falo é julgar se é aquele ou aquele que vai entrar no céu. Mas o que vai entrar no céu é aquele que tem um coração limpo. Aquele que tem um coração puro. Mas o puro que eu digo não é o puro que eu de falar que eu sou melhor do que você. É aquele puro que é voltado para Deus. O puro que você pode estar bebendo ou fazendo algo, mas se o seu coração, se você te for temente a Deus, Deus ele vai escrever o teu nome no livro da vida. Porque eu tiro pela parábola, pela a história do publicano e o samaritano. O religioso. Senhor, eu dou dízimo. Eu jejum, eu faço isso e aquilo, eu não sou que nem esse outro aí. Não vamos julgar as pessoas, não. Não é porque o irmão não roda do seu lado, ou o irmão ele não pula ali no púlpito, que ele é gelado, não. Não é isso não, tá? Cuidado. Quando Elias estava lá na cova, veio um vento, veio um fogo e o Senhor não estava. Mas veio uma brisa mansa. Pode ser que eu esteja tranquilo ou o irmão esteja calado, mas ele está cheio de Deus. E vai haver uma grande surpresa. Muitos que se batem no peito e diz que é salvo e que vai para o céu, muitos vão ficar. Porque é uma grande surpresa, tá? Yeah. Paulo disse, ainda que eu falasse a língua dos anjos, não é esse mistério que a gente fala aqui, não. Eu não tiver o amor, se eu não ajudar, se eu não me preocupar, se eu procurar o irmãozinho, o porteiro, você passa pelo porteiro na igreja, você nem a paz do Senhor você dá. Você entra com a cara fechada, você sai com a cara fechada, fala com todo mundo. O irmão você olha com nojo, você despreza. Aí é onde está o segredo, tá? Porque para você ver, os que foram os maiores guerreiros diante de Deus foram mulheres e homens que eram rejeitados. Você acha que Raabe, ela era bem vista na cidade? Claro que não. Raabe, ela fez uma coisa, Josué 2:9. Ela disse, eu ouvi falar do Deus de vocês, que secou o mar vermelho quando vocês saíam do Egito. Por isso que o pavor de vós caiu sobre nós e o nosso coração está desmaiado. Raabe, ela sabia muito mais da história de Deus, conhecia muito mais Deus do que os próprios israelitas que foi olhar a terra. Quando ele voltar, ele disse, nós somos como gafanhoto, a terra não vai entrar, nós não presta, vamos morrer. E ela disse, eu sei muito bem, e eu sei que o Deus de vocês é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra e nas águas debaixo da terra. A mulher tinha experiência com Deus e não era crente. Era uma prostituta. Tem muitos aí, que tem mais intimidade nas suas orações com Deus do que qualquer outro que se diz ser de Deus. E ela foi escolhida para, através dela, ver a genealogia de Jesus.
Coisa linda. E ela era moabita. É verdade. Os moabitas não eram bem-vindos, não. Não mesmo. Os moabitas eram desprezados. Então é por isso que você aí, ó, que não é servo do Senhor, que não é crente ainda, mas você sente a presença de Deus, muitas das vezes mais até do que eu. Não estou dizendo que eu estou errado, nem que ele, nem que outro, nem que você está errado, mas você, no seu entendimento, você ora muito mais a Deus, a sua oração chega, porque Deus está preocupado com você. Então essa é a maneira da gente cuidar da nossa alma e pedir a Deus para segurar na nossa mão para a gente não cair. Muitas das vezes a gente está aqui, ó, adorando ao Senhor, ou então tem pessoas que estão no cantinho aqui assim, ó, falando, Jesus, me usa de alguma forma. E aí Jesus vai lá e fala assim, ó, vai lá abraçar aquela mulher ali. Vai lá abraçar aquele homem ali. Aí você fala, isso deve ser da minha cabeça. Não, isso é coisa louca. O que você fala, o que você acha, o que você passa por uma pessoa dessa? Olha, se você sentir isso, vai, porque Deus quer mudar aquela história através de você. Você é um canal. Sim, com certeza. Deus, ele não depende de mim, dele. Deus não depende de mim, mas ele precisa de mim e de você. Depender era se eu não for, ele não faz. Ele faz, mas ele precisa. Então vamos ser bênção, vamos ser canal, vamos ajudar o próximo. Sim, e Deus usa até uma mula para falar. Não vai usar outra pessoa para falar. Para você ver, né? O profeta se achando demais. O pregador que se eu não pregar o fogo não desce. A irmã que no dia que eu não dirijo o culto é gelado. Era quase desse tipo. Não adianta, porque se fosse qualquer homem falar com ele ali, ele não ia dar ouvido. Nem a jumenta, uma coisa extraordinária, ele deu ouvido. Tem gente que se acha tanto que nem ouvido dá a palavra de Deus. Quando Deus lhe usar, vá sem medo, porque Deus quer fazer uma grande obra. É isso aí, ele usa a gente para transmitir o que ele quer falar para a pessoa. Muitas das vezes a gente se segura, a gente fica inseguro, entendeu? E aí vem, né? Porque às vezes quando a gente não entrega aquilo que Deus quer falar para a pessoa, vem. Vem a dúvida. E quando você não faz isso, eu aprendi uma coisa, que a nossa caminhada, a nossa luta, ela não é para sempre. É um tempo. Mas tem gente que tem muito tempo que não recebe a bênção, porque ele não faz a obra. Ele pode não estar bebendo. Quando a gente fala de pecado, a gente acha que pecado é esses graves, né, que a gente fala aí, né? Mas não é não. Não é esse não. Não é isso aí só não. Quando a pessoa não faz, não vai dar o recado que Deus mandou. Você não entrega o que Deus falou, Deus vai cobrar de você igual falou que ia fazer com Ezequiel. O ímpio morrerá no seu mau caminho, mas o sangue dele eu cobro das tuas mãos. Porque quantos livramentos eu não já tive através de uma simples oração que nós achamos que não é nada. E é uma grande coisa. Tem que estar ligado, tem que estar esperto. Com certeza. Pastor, e a gente não entrou no tema, na verdade, mas assim, entrando novamente no tema, que é o silêncio de Deus, eu queria te perguntar o que o senhor diria para os nossos espectadores, né, que está vivendo um momento de angústia, achando que Deus o abandonou. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar, tudo o que ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. O silêncio de Deus é só para te fortalecer. José passou 13 anos, 10 anos. Davi passou 10, 13, 15, 20 não foi, 30 e se foi. Davi, ele foi ungido rei e voltou lá de novo para a roça.
Estava lá sozinho, não era? Mas estava não, Deus estava treinando ele. O treinamento dele foi o quê? Matar um urso, matar um leão. Você às vezes está aí com depressão aí, ó, mas Deus está te ensinando aí para tu falar com alguém que passa por esse problema. Tu vai mostrar, diz aqui, ó, Deus me curou, Deus vai te curar. Então você está aí no silêncio de Deus, Deus ele está com você, você não está sozinho. Deus ele não te abandona. É isso aí. Pastor, quero te agradecer pelo Senhor estar aqui com a gente nesse podcast. Creio que virá mais podcast, o Senhor não vai parar, a gente não vai parar por aqui, vai ter outros e a gente vai botar o tema, vai falar sobre mais coisas. E assim, eu queria agradecer o Senhor e eu queria que o Senhor deixasse uma mensagem para os nossos espectadores que estão ali nos assistindo. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Peço perdão a você, não fique com raiva, às vezes sai alguma coisa aqui que você não goste. Não deixe o diabo colocar na tua cabeça. Por que as pessoas não querem ouvir a palavra do Senhor? Porque elas criam raiva. Já vem falar disso e daquilo, não deixe. Tá? E o tema que a gente está falando aqui é inspirado por Deus. Deus ele tem algo na tua vida. O silêncio de Deus é para te fortalecer. Eu agradeço o convite, muito obrigado. Que o Senhor Jesus te abençoe. E eu tenho certeza que tu serás uma grande bênção nas mãos do Senhor. Persevere, não desista. Quando tu vai lá procurar um emprego, tu não anda na rua com um currículo, uma folha na mão, loja, porta por porta. Quantos não tu já ouviu para não trabalhar, mas tu não conseguiu? Então assim somos nós na presença de Deus. Nós vamos ouvir muito não. Às vezes você quer cantar, você quer ir por aí, sair pregando e não te chamam. Mas se tu for lá para o deserto, lá cuidar das ovelhas, eles que vão te chamar. O que foi que fizeram? O espírito maligno pegou Saul. Saul caía pelo chão, ficava babando, rodando, se batendo, se balançando. Aí disse, ó, vamos chamar alguém que canta e toca bonito. Quem foi? Busca lá o filho de Jessé. Deus vai abrir uma ocasião para te honrar. Amém? Esquecido. Ele sempre pega os esquecidos, os escondidos lá no mato, lá só para fazer a obra de Deus. Deus foi me buscar lá na Bahia, Paulo Afonso, e me trouxe para cá. E agora começou, agora chegou a minha vez, depois de 18 anos. E esse ano está sendo um grande ano de vitória. Depois na próxima vez, eu vou contar do meu nascimento até ontem, né? O que eu passei e o que a gente passa na presença de Deus, nosso testemunho. Deus, ele é maravilhoso. Oportunidade, meu pastor, não vai faltar. Tá? Te agradeço mais uma vez. Tamo junto. A sua presença aqui no nosso podcast. Também quero agradecer ao nosso pastor Leandro, que está presença aqui no nosso podcast. Quero agradecer vocês também que estão aqui na nossa mídia, aqui atrás aqui. Muito obrigado. Você que ficou até aqui, até agora com a gente aqui no nosso podcast. Não se esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui embaixo e ligados, ative o sininho aí para não perder conteúdos aqui da Ebenezer TV. Esse canal aqui é feito para levar a palavra de Deus no mundo afora, tá bom? Deus abençoe a sua vida, que todos fiquem na paz. Graça e paz.